Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você está sofrendo com as quedas que a bolsa vem apresentando aí nos últimos meses, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Então nesse vídeo eu vou trazer aqui 4 pontos que na minha visão são erros que os investidores cometem, eu já cometi, mas que é possível a gente corrigir para acabar um pouco com essa angústia que a gente tem quando acontecem quedas como essas que a gente está passando agora. Como todo mundo sabe, o mercado está bastante volátil aí nos últimos meses, a bolsa está caindo, o IFIX está caindo, muito por conta do cenário macro que a gente está passando, né? O governo aí gastando muito, a inflação voltou a disparar, o dólar subindo bastante, então é muita incerteza no mercado, está gerando essa volatilidade e muita gente vem sofrendo com isso daí, está um pouco desesperado, querendo vender todas as cotas. Nesse vídeo eu vou falar exclusivamente voltado mais para fundos imobiliários, porque é onde eu estou vendo que está tendo um pouco mais de histerismo por parte dos investidores, mas se a sua carteira ela é somente de ações, também é válido para você. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou o Matheus Lopes, eu sou especialista em investimentos, e se lá no final do vídeo você vê que ele agregou valor para você, que ele te ajudou de alguma forma, eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer e alcançar mais pessoas. O primeiro erro que eu acredito que possa ter acontecido aí com você é de você ter feito uma alocação muito grande em somente um ativo. Então você está se expondo muito a um risco determinado que você provavelmente não está disposto a correr, mas acabou fazendo isso por algum motivo. Então, por exemplo, você tem aí uma carteira com 10 fundos imobiliários, onde um deles representa aí 30% da sua carteira. E com essa queda que a gente vem passando, isso está fazendo um peso muito grande ali negativo, né, na sua carteira e vem tirando ali a sua tranquilidade. Então o que você precisa fazer para corrigir isso é começar a direcionar os seus aportes para os ativos que estão menos alocados. Então você vai parar um pouco de aportar nesse fundo imobiliário que já tem uma posição relevante para começar a distribuir seus aportes nos outros ativos para rebalancear a sua carteira e assim ficar com um peso mais equilibrado para quando acontecerem essas quedas, você não ficar aí sofrendo por conta dessa variação negativa. O segundo ponto é que realmente você pode ter feito uma alocação em um fundo imobiliário que seja ruim ou que tenha ativos problemáticos dentro do portfólio. A gente vê aí nos últimos meses várias situações que ocorreram com HCTR, RECT11 e RDM. As cotações vieram caindo muito por conta de situações específicas que aconteceram dentro de cada um desses fundos, tornaram eles ali um pouco mais arriscados e fundos que vieram a trazer baixo retorno para os investimentos, se tornando fundos ruins para a gente ter na carteira. Você pode ter feito essa alocação seguindo a dica de alguém, de algum influenciador que você acompanha, seguindo a dica de algum amigo, ou até mesmo porque você não fez uma análise mais aprofundada e não entendeu o risco que realmente detinha cada um desses fundos. Então agora você precisa reavaliar, fazer uma análise novamente da situação que esse determinado fundo esteja dentro da sua carteira, se realmente você quer ter ele ali fazendo parte do seu portfólio, ou se não, você precisa realizar a venda, realizar esse prejuízo, né, para fazer ali a realocação de acordo com algum fundo que seja interessante, que faça sentido para a sua estratégia de investimentos. Terceiro ponto é que você não tem uma estratégia de investimento bem definida. Então, quando você começou a investir, você só foi lá e começou a comprar os ativos sem saber muito bem por quê, só porque você queria começar a investir, mas não definiu uma estratégia, um plano de ação, por que você está investindo, quais são os seus objetivos com isso. E agora, no momento de queda, você vê essa variação de mercado, fica um pouco preocupado, querendo vender tudo, e não pensa na estratégia, no porquê que você começou a investir, quais eram os seus objetivos, o que você estava buscando com esses investimentos. Então você tem que voltar, dar um passo atrás aí para começar a entender realmente o que você está investindo, qual que é a sua estratégia, você quer comprar um bem, você quer se aposentar, é longo prazo, curto prazo, você vai utilizar esse recurso daqui a algum tempo para assim entender melhor se essa alocação faz sentido de acordo com a sua estratégia ou não. E o quarto e último ponto é que provavelmente a sua carteira não esteja bem diversificada entre várias classes de ativos, né? Não somente ações ou somente fundos imobiliários, mas também investimento no exterior, criptomoeda, ETFs, para trazer um mix ali de ativos, né, e reduzir o seu risco quando algum deles não vai tão bem. Então você pode dar uma olhadinha nela, ver como é que está a situação da diversificação, entender se já faz sentido para você buscar novas classes de ativos, para mitigar risco também. Quanto mais a gente tiver diversificação na nossa carteira, melhor, porque a gente vai estar reduzindo o risco. Ainda mais se a gente tiver alocando em moeda forte, como investindo lá nos Estados Unidos, por exemplo,
a gente vai estar aí com o dólar hoje batendo 6,30, uma valorização nas suas aplicações lá no exterior, entendeu? Então, quanto mais diversificado a gente for, melhor para a gente, melhor para os nossos investimentos, melhor para redução do risco da nossa carteira. E o que eu tenho feito e observado durante essa queda que a gente tem sofrido nos últimos meses? Se a gente der uma olhada aqui no Ibovespa, desde ali do maior pico que ele teve esse ano em agosto, até agora, ele caiu aí cerca de 12%. E quando a gente compara aqui com o IFIX, a gente pode ver que ali mais ou menos desse pico também em agosto até hoje, caiu 14%. Então a gente está até com a janela de oportunidade mais interessante do que nas próprias ações quando a gente está falando de fundos imobiliários. Geralmente as ações tendem a cair mais do que os fundos imobiliários. E aqui a gente está vendo uma janela bem interessante de ótimos fundos imobiliários sendo negociados aí ou no VP ou abaixo dele. A gente está falando aí de HGLG, a gente está falando de BTLG, HGRU. São excelentes fundos que estão sendo negociados a preços aí muito baratos. E esse é o momento que a gente tem que realmente começar a aportar nesses ativos que são bons, que são a base sólida ali da nossa carteira de investimentos, para que quando as cotações deles voltem a subir, a gente já tem ali um preço médio lá embaixo, a gente vai ter um retorno muito maior em cima dessas aplicações. Então agora o momento não é de ter histerismo, é um momento de fazer uma análise mais centrada, de entender o que está acontecendo e começar a fazer a alocação realmente em ativos que são bons, em ativos que vão ser a base sólida da nossa carteira, para que quando eles voltem a se valorizar, a gente tenha conseguido entrar neles ali com um preço médio bom, para rentabilizar ainda mais a nossa carteira de investimentos. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma nesse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal para me ajudar a crescer e deixe aí nos comentários se você está fazendo novos aportes, aproveitando as oportunidades ou se você está querendo vender tudo. Um abraço!